Não sei, obviamente, se o conhecimento que eu vou transmitir para vocês aqui hoje vai ser o suficiente para esgotar o tema. Não sei também se vai ser o suficiente para satisfazer a vontade pelo aprendizado de vocês. Logicamente, se eu não conseguir esgotar o tema, pelo menos eu quero deixar algumas dúvidas, alguns questionamentos para que vocês continuem pesquisando e estudando depois. Até porque essas palestras aqui, elas nunca esgotam o tema. Elas são exatamente momentos de nós suscitarmos dentro da nossa cabeça, primeiramente, dúvidas sobre o que é o tema proposto. E a OAB debate de tudo, desde transplante de órgãos até questões processuais como essa. É muito importante o trabalho que o Departamento Cultural faz. Eu me lembro que no ano passado, somando as viagens que nós fizemos aí, eu e o Manuel, né, Dr. Vladimir, que é o nosso companheiro motorista aí, deu mais ou menos uns 5.000 quilômetros aqui no estado, das várias seccionais que a gente viaja. E imagino que do universo de palestras que são proferidas, mais de 800 palestras por mês, o quanto que a OAB tem exatamente suscitado essas divergências, esses questionamentos de vocês. E no congresso anterior, que eu falei sobre esse tema lá no Teatro Gazeta, eu dei um exemplo que eu quero repetir para vocês, que é o seguinte. Eu tenho uma filha, tenho duas filhas. A mais nova tem 24 anos e está agora morando nos Estados Unidos. Mas há um tempo atrás, eu acordei de manhã, e ela tinha por volta de 22, 21, 22 anos. Acordei de manhã, estávamos à mesa tomando café, da manhã, ela ia para a PUC, que ela fez marketing na PUC. Se formou e por isso está trabalhando fora. E eu estava arrumado, tal, assim, me preparando para o café da manhã. Aí a Anne, se chama Annelise, a Anne perguntou para mim, e aí, pai, onde você vai? Eu falei, vou para o TJ, vou ao Tribunal de Justiça fazer uma sustentação oral. Eu faço sustentações orais quase todo dia de manhã, aqui no Tribunal de Justiça, e à tarde no Tribunal Regional do Trabalho. Qual é o assunto? E ali tomando café e tal. Eu falei, o processo do gatilho. Ela parou assim, o quê? Ela tem um jeito assim meio inquisitório, né? Processo do gatilho, filho, aquele processo. O quê? Pai, desde que eu me entendo por gente nessa casa, você só fala esse assunto. Com 22 anos. Hoje ela está formada e morando fora. Bom, o processo do gatilho, né, aconteceu o seguinte, em 86, 87, né, por aí, o Sarney, presidente da República, ele baixou um plano econômico chamado Plano Cruzado, né? Plano Cruzado. Foi o Cruzado 1, Plano Cruzado. E um dos artigos da lei do gatilho, do Plano Cruzado dizia o seguinte, porque naquele período ali, a inflação estava galopante, né? Era o tempo do overnight, era o tempo das aplicações que você pegava o teu salário, aplicava 4, 5 dias e quase que dobrava o salário, enfim. Quem daqui tem um pouquinho mais de idade, como eu, que ainda, e outros aqui que eu estou vendo de cabelo branco, que vivemos esse período, eu fui fiscal da Sunab, eu ajudei a fechar a porta do supermercado que estava remarcando o preço. Eu morava no interior, né, minha família é de Presidente Prudente, sou pirapoense, né, futura capital do estado, uma cidade chamada Pirapozinho, e lá a gente foi para a zona rural, achar boi, para a Polícia Federal laçar de helicóptero, não sei se vocês lembram dessa notícia, vocês lembram, Vladimir? Entendeu? Então, nesse período aí, baixou aquela onda de nacionalismo, porque o governo falava que o grande culpado da crise econômica e da inflação era a remarcação de preços. E, dada a inflação galopante, havia um artigo da lei do Plano Cruzado que dizia o seguinte, toda vez que a inflação ultrapassar 20%, haverá o disparo de um gatilho. Então, passou-se a ter os chamados reajustes automáticos de gatilhos. Se não me falha a memória, decreto 2284. Foi baixado em forma de decreto, porque até então o presidente da República legislava por decreto, porque isso foi em meados de 85, 86. Os decretos, famigerados decretos, foram outorgados pela, aspas, revolução, fecho aspas, que aconteceu em 1964, e o governo
militar à época, temeroso de não conseguir aprovar as leis que ele queria no Congresso, criou a chamada figura do decreto e do decreto-lei. Decreto-lei, ele entrava em vigor imediatamente. E se em 30 dias ele não fosse revogado pelo Congresso, ele se tornava eterno, se tornava permanente, virava lei. Pois bem, o Sarney, então, utilizando-se desta regra, lembram-se, Sarney, vice-presidente do Tancredo Neves, que morreu de uma diverticulite, depois de meses internados aqui, morreu no dia 21 de abril de 1985. Ok. Pois bem, Sarney, vice-presidente, Sarney, oriundo dos militares. Houve um acordo para que Sarney fosse vice de Tancredo contra Maluf no colégio eleitoral, para que os militares não apoiassem o Maluf, né? Pois bem, só recapitulando um pouco de história aí, eu sou um apaixonado pela história, especialmente pela história política do país. E nesse caso, esse decreto-lei 2284, foram dois decretos editados, 2284 e 2285. Um legislava sobre o mercado financeiro, o sistema econômico e tal, e outro sobre o plano de maneira geral, preços e política salarial. E aí gerou-se esse gatilho. Tudo isso eu quero explicar para vocês para dizer por que a minha filha não acreditou quando eu falei para ela em 2011 que eu estava indo sustentar um processo envolvendo o gatilho, né? Ou lá no escritório é chamado do gatilhão. Bom, aí, qual era a questão? A questão é que a inflação não foi controlada e começou a gerar todo mês um reajuste de salários de 20%. Quando a inflação era superior aos 20% daquele gatilho, ficava um resíduo do que passava. Então, digamos, esse mês a inflação deu 23%. Disparava um gatilho de 20% e ficava 3%. No mês que vem, a inflação foi de 25%. Disparava um gatilho de 20% e ficava 8%. 5 mais 3, até que se completasse outros gatilhos. Aqui, e aí tem uma regra que, aliás, foi decidida esta semana pelo Supremo, ao julgar um processo de repercussão geral sobre a questão das URV, Unidade de Referência de Valor, de novo, Plano Econômico Cruzado, 1994, Plano Econômico Real, 1994, Fernando Henrique Cardoso, vejam, 20 anos depois, e o Supremo, sempre decidiu, a teor do que foi decidido agora no caso da URV, que as normas de política salarial fixadas em leis federais devem ser aplicadas, adaptadas, adotadas em todos os entes públicos, embora oriunda do governo federal. E considerando o princípio da biparticipação de poderes, da independência entre poderes, ela deve ser aplicada para todos os entes. Então, disse o Supremo à época que o gatilho se aplicava às prefeituras e aos municípios. Logo, o governo do Estado vinha pagando o gatilho. Governo do Estado de São Paulo, Franco Montoro. Termina o mandato do Montoro em 1986. Ele foi eleito de 82 e a 86. Termina o governo Montoro, o candidato do Montoro é Mário Covas, que não consegue passar na convenção do PMDB porque Quércia, falecido Orestes Quércia, manipula a convenção e é o candidato do PMDB, antigo MDB, que houve aí nesse período também uma mudança uma reformulação partidária. O Quércia assume o governo do Estado de São Paulo em 1986, paga alguns gatilhos, porque nesse período o que estava acontecendo? A inflação galopante estava disparando tanto e o governo não estava arrecadando o suficiente para dar os gatilhos. As empresas privadas também não, mas tinham que dar. As empresas privadas, já os governos não. Quércia assume o governo do Estado, não paga 3 gatilhos, maio, junho e julho. Há uma tremenda de uma greve no Estado do funcionalismo todo. Os gatilhos vão se acumulando em 102,8% e o governo do Estado consegue remeter, no meio da greve, um projeto de lei de emenda, projeto de lei complementar para a Assembleia Legislativa, que revoga a Lei Complementar 467 através da Lei Complementar 535. Isso no ano de 88. Aconteceu, então, que acumulou-se, nesse período, um percentual de gatilhos. Aí o governo vem e paga um atrasado.
Mas mesmo assim há um percentual que ele fica devendo. Até aí, vocês estão entendendo meu raciocínio? Então o governo do Estado de São Paulo tinha que estar cumprindo a lei federal e não cumpriu. O que isso tem a ver com o meu café da manhã com a minha filha? Seguinte, um dia, eu cheguei, me formei em Presidente Prudente, né, em 1988, lá na Faculdade de Direito de Presidente Prudente, e vim para São Paulo a convite de trabalhar aqui. Então cheguei aqui em São Paulo em 6 de janeiro de 1989, dia de Santo Reis, correto? E trabalhando aqui, um dia eu fui contratado por um sindicato, chamado Sindicato dos Funcionários da Secretaria de Educação, a FUSE, que era uma associação que virou sindicato, e esse sindicato, o diretor do sindicato, quando eu cheguei lá no primeiro dia de meu trabalho, morando em São Paulo há um ano, foi em 1990, comecinho, quase um ano, né, ainda verdão aqui, quase nem sabia andar direito em São Paulo. Eu cheguei lá para trabalhar no começo do ano de 90, meados de fevereiro, por aí. Ele chegou para mim, abriu uma salinha, mais ou menos tipo essa aqui, uma porta dessas portas falsas assim, de persiana, de divisória. Naquela salinha ali haviam documentos, doutor Valdemir, procurações, cópias de olerite e tal, do chão até o teto. Do chão até o teto. Não dava nem para entrar na sala. O que eram? Procurações daqueles servidores que não receberam o gatilho. Isso foi no ano de 90, março de 90, governo Collor. O Collor já, num processo de enfraquecimento no Congresso, ele manda para a Câmara Federal um projeto de lei, aliás, a Câmara Federal aprova numa emenda, um projeto de lei aumentando o salário mínimo assustadoramente. Era um projeto com 2 artigos, um artigo, um parágrafo e 3 artigos. Os 2 primeiros artigos diziam sobre o salário mínimo, novo valor, que, como vocês devem saber, está na Constituição Federal no artigo 7º, deve atender às necessidades de saúde, alimentação, transporte, periri, que segundo cálculos do DIEESE, hoje deveria estar em quase R$3.000 o salário mínimo. Aí, o governo Collor, já num processo de enfraquecimento com o Congresso, e os deputados também, eles fizeram o seguinte: o artigo 3º dessa lei era uma regulamentação do inciso 3º do artigo 8º da Constituição Federal, que fala do princípio da substituição processual pelos sindicatos. Ele dizia a forma como os sindicatos passariam a atuar como substituto processual. Lei 8.036 de 1990. Né? Esta lei chegou esse projeto de lei, essa lei aprovada, né? Chegou na mesa do Collor. O Collor não podia sancionar ela porque o valor do salário mínimo fixado era absurdo. E aí tem toda aquela discussão sobre as contas da Previdência, etc. O reflexo. O que ele fez? Ele vetou o artigo 1º e o artigo 2º. Exatamente naquele mês de março que eu estava começando a trabalhar no sindicato. E a partir daí ele regulamentou, não vetou o artigo 3º que regulamentava o inciso 3º do artigo 8º da Constituição, que fala da substituição processual. E aí o que aconteceu? Passou-se a entender, né, que a substituição processual estava resolvida, a questão da substituição processual, que de 1988, promulgação da Constituição, 5 de outubro de 88, aliás, essa semana, né, aniversário da nossa Constituição, esse sábado, né, essa semana. Até 90, não estava regulamentado o inciso 3º do artigo 8º. Qual era o meu problema? A olhar para aquela salinha, eu sozinho, como é que eu ia conseguir ajuizar aquele monte de processos? Sabendo que estava prestes a prescrever o direito daquele pessoal. Eu ingressei com uma ação coletiva como substituto processual. Essa ação, número 586, de 1990, caiu na 10ª Vara da Fazenda Pública, aqui, nesse predinho aqui, ó, no Fórum Eli Lopes Meirelles, que não era aqui. Ele ficava lá na rua Joaquim Eugênio de Lima, perto da Avenida Paulista ali, onde é uma agência da Caixa Econômica Federal hoje, ao lado. Pois bem, esse processo foi julgado procedente. Em primeira instância, o governo do Estado condenado a pagar os gatilhos. Entrou-se com recurso. Veio para cá,
Desembargador Danilo Paniza negou a apelação do governo. Eles entraram com recurso especial. Bateu em Brasília. STJ negou o provimento ao recurso. Entraram com recurso extraordinário. O Supremo não conheceu do recurso extraordinário. E aí foi. Pois bem, este processo, com todas essas vitórias no mérito e esgotamento de todas as preliminares, está, nesse exato momento, no gabinete do presidente, desembargador-presidente da Câmara de Direito Público, para processamento do 5º recurso extraordinário deste processo. E a minha filha já se formou na faculdade e daqui um pouco ela vai virar professora ou talvez até vai cuidar de mim. Essa é a questão que eu quero iniciar falando para vocês aqui, da questão do processo, do assédio moral processual, né? Então, sempre que vocês ouvirem falar de assédio moral, de lentidão, de morosidade do processo, lembra da Annelise. É uma menina loirinha, de olhos verdes, bonita, linda, que está... E se dependesse deste processo para ir morar nos Estados Unidos, não teria ido, né? Graças a Deus eu tive outros, né? Mas apenas para ilustrar, até porque ela está lá por seus próprios méritos também, uma vez que ela fez a faculdade e, enfim, conseguiu a bolsa. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: processo nunca tem fim. O pessoal me liga e me pergunta, doutor Inácio, quando que eu vou receber meu gatilho? Eu não sei. Se eu trocasse esta pergunta, doutor Luciano, se eu trocasse essa pergunta por uma nota de real, toda vez que eu a respondi, nas inúmeras viagens que eu fiz nas subsedes do sindicato, no plantão com o dono do sindicato, eu estaria rico. Entendeu? Porque são 18 mil pessoas aguardando o pagamento desse gatilho. E toda vez que eu vou para algum lugar, é difícil a semana que eu não respondo essa pergunta. Doutor Inácio, quando eu vou receber meu gatilho? Por quê? Porque, vejam bem, o autor da lei está vivo ainda aí, né? Mandando na metade desse país, porque a outra metade, né? Que é o Sarney. O causador do problema já mandou muito, morreu, entendeu? Milhares, aliás, 453 dos substituídos faleceram. Eu tenho 453 habilitações de herdeiros e o processo está no 5º recurso extraordinário. Por quê? Porque às vezes nem a gente consegue explicar para o nosso cliente como que um processo demora tanto. Então, é daí que surge a figura, a discussão hoje na doutrina da jurisprudência, da figura do assédio processual. Vou dar um outro exemplo para vocês. Uma grande rede de televisão, que não é a Globo, mas é uma grande, daqui de São Paulo. Não é bem de São Paulo, é de uma cidade próxima de São Paulo. Uma grande rede de televisão. Eu tenho um processo contra ela, depois desse processo estar tramitando há mais de 11 anos, e ela não tem conta em banco para ser feita a penhora do seu numerário. Qualquer assalariado nesse país tem conta em banco. Qualquer cidadão nesse país, inclusive menor, pode ter conta em banco. Qualquer pessoa nesse país, para fazer qualquer movimentação financeira, para comprar um prato de comida, tem que ter conta em banco para ter um cartão alimentação ou um cartão para pagar suas contas. Uma das maiores redes de televisão do Brasil não tem conta, não tem saldo na sua conta bancária. Tem conta, mas não tem saldo na sua conta bancária. E aí o Pedro, José Pedro, meu cliente, que inclusive eu o conheço desde antes de ser advogado lá de Presidente Prudente, perguntou para mim, Inácio, como pode isso? Eu ganhei o processo e não tenho como receber? Porque vieram ao processo várias certidões, vários ofícios dos bancos, dizendo não há saldo na conta da rede X de televisão. Mas como é que ela paga os seus credores?
Onde vai o dinheiro que ela recebe? Como é que ela paga os seus funcionários? Eu ainda confesso que, diante de certas situações como essas, eu sou um pouco aprendiz, né? Eu não entendo como que... E não foi assim uma tentativa só. Foram várias tentativas que a Vara fez para penhorar o saldo bancário dessa empresa. E não acha dinheiro lá. Aí eu perguntei para o diretor do cartório, o que nós vamos fazer? Ele falou, não sei, doutor. Não sei, porque todo mundo hoje, o jeito mais fácil de fazer uma penhora hoje é penhora online. E ela não tem saldo. Então a questão do assédio processual é uma novidade jurídica, que vem sendo inserido pela jurisprudência a partir de situações como essa. Que busca o quê? Isso que está aí. Dar efetividade à prestação jurisdicional. Reprimindo condutas inadequadas e estabelecendo ou reconhecendo o que é realmente o exercício de um regular direito. O que é? É direitos recorrer eternamente de um processo como recorre-se, por exemplo, à Procuradoria do Estado, protelando tanto o pagamento de um direito de mais de 20 mil pessoas, porque se você somar os 18 mil substituídos, seus dependentes, marido, mulher, etc., os habilitantes, são mais de 20 mil pessoas. Então, aqui está o conflito da efetividade da prestação jurisdicional com o exercício de um regular direito. O recurso extraordinário é um direito? É. Mas até que ponto esse direito pode ser exercido de modo a não constituir um assédio moral processual? Então está aí a definição do que é assédio. Eu tenho, inclusive, palestrado bastante aqui também sobre um outro tema que é assédio, que é o assédio moral no trabalho e o assédio sexual no trabalho. Inclusive, a especialização minha na pós-graduação. Vários casos, tanto de assédio coletivo quanto individual, a gente tem debatido, são mais de 2.500 casos catalogados que a gente tem nos estudos dos livros que eu escrevi. Então, o assédio é a insistência inoportuna, junto a alguém com perguntas, propostas, pretensões, dentre outros sintomas. É uma definição razoável que está no Aurélio. Quando se assedia, se persegue. Quando se assedia, se molesta, se perturba, aborrece, incomoda. O assédio é uma coisa que importuna. É uma coisa ampla, é complexa, mas ao mesmo tempo ele é aquele que sente, aquele que é vítima do assédio, ele sente a dor direta. Ele não tem como se livrar do assédio, porque o assédio vai circulando, vai enraizando em torno dele e não vai dando condições dele replicá-lo. O assédio é um sentimento que ataca a alma. Eu me sinto, às vezes, impotente quando eu recebo mais uma petição, mais um recurso nisso ou naquele processo. Então, eu, como meus clientes, somos assediados, né? Embora haja uma interpretação sobre o chamado exercício regular do direito. Mas até que ponto eu posso exercer esse direito? Né? E a justiça, os juízes, no dia a dia, em razão da quantidade de processos que eles despacham, em razão da quantidade de despachos que eles recebem prontos, e só assinam, e a gente sabe disso, que os diretores e serventuários têm já despachos aos padrões aos montes, porque é rotina no processo, não há mal nenhum nisso, os assistentes processuais, assistentes de gabinete estão aí para isso, né? E eles não se apercebem de que naquele processo não se faz um filtro, naquele processo está havendo ou não um abuso do exercício do direito. Então essa figura do assédio processual é uma situação recente na seara jurídica. Eu trouxe aqui vários exemplos. Eu vou falar um caso para vocês da Bombril, né, daqui a pouco. Né. Então não tem uma previsão processual específica, tem alguns projetos de lei. O que tem se adotado, como eu vou mostrar para vocês, tá, é que
a jurisprudência vem caminhando no sentido de ampliar o entendimento do assédio moral processual. Ontem mesmo saiu num desses boletins online que eu recebo, parece que é o Internews, uma decisão, eu até a separei no meu iPhone, mas depois eu acabei perdendo, sobre, analisando a questão do assédio processual, sobre violência, sobre a ótica de uma violência extremada, dentro da questão processual. Entendeu? Mas assim, um pouco ampliada essa análise. De modo que o que a gente precisa é aprofundar essa discussão, né, na doutrina da jurisprudência, para podermos avaliar melhor a questão do processo. Olha, esse tema aqui está muito ligado com aquela questão daquele ditado do ganha, mas não leva. O ganhou, mas não levou. Então, o que adianta, as pessoas se perguntam muitas vezes, passar anos discutindo quem tem direito a uma sentença definitiva, se ao final daquilo, que nós conhecemos a chamada fase do conhecimento, você não consegue levar nada. Essa é uma das preocupações que a gente tem na discussão desse tema, né? E do pouco número de juízes que ainda se debruçam sobre esse tema. Então, todo processo, criminal principalmente, tem uma vítima e tem um agressor. Nós aprendemos sempre que você tem que identificar, não dizer apenas qual é o problema, mas identificar o causador do problema, o causador do dano, o causador da lesão, que nesse caso é o assediador. Aquele que lançar mão de meios processuais reprováveis é um assediador. Na visão da jurisprudência, ou seja, empregado, empregador, enfim, qualquer um que utilizar o processo com meios reprováveis comete esta violência processual, né, que vem sendo enquadrada como assédio moral processual. Então, a figura jurídica do causador do dano, do causador da lesão, do causador da infração é a do assediador. Então, quem é o assediador? Numa palestra uma vez, perguntaram para mim, doutor, mas no caso então o assediador é o advogado? Que é o advogado que entra com um monte de processo, que faz... Não propriamente dito o advogado. Por quê? Porque a parte que dá causa ao dano, ela tem que chegar ao advogado também e dizer em um determinado momento, tem que ter a consciência jurídica, a consciência política, a consciência institucional, chegar para o advogado e falar, olha, chega, vamos resolver isso aqui, vamos pagar, vamos chamar a parte para um acordo, vamos ver o que a gente faz. Tá? Então não há como dizer que o advogado, exclusivamente o advogado, é o causador, é o assediador. Mas há decisões em que a OAB, inclusive, saiu em defesa dos advogados, em que o advogado foi condenado solidariamente com a parte como litigante de má-fé. Há situações que eu tenho selecionado em que o advogado é solidário. Por quê? Porque é ele que está atuando no dia a dia. Nosso estatuto prevê essa possibilidade. Né? Ontem mesmo eu fiz um voto, né, que eu faço parte da 4ª Câmara de Recursos Éticos, fiz um voto ontem exatamente recusando, negando provimentar o recurso de um advogado que na área criminal protelou e causou uma série de problemas no processo e o juiz da 25ª Vara Criminal oficiou a OAB sobre as lesões processuais que ele estava causando. Inclusive, ele deixou de apresentar no processo criminal, deixou de apresentar defesa prévia e rol de testemunhas. Né? E ficou protelando e ficou criando importúnios no processo. E o juiz da 25ª Criminal oficiou a ordem, o TED, na instância original, aplicou a esse advogado a penalidade de censura, convertido em ofício reservado porque ele era primário, de bons antecedentes, e aqui na Câmara nós estamos, eu, pelo menos como relator, estou mantendo a condenação dele. Por quê? Porque ele violou um preceito do Estatuto Nosso, nos seus artigos, no artigo 34 e seus incisos, que fala que o advogado não pode atuar em lide temerária, ou não pode atuar de maneira contra a lei, enfim, tem vários incisos lá. Né?
Então, é uma possibilidade que tem sido aventada, assim, pela jurisprudência e em relação a isso. Vejam essa decisão, então, da segunda vara do trabalho de Itabuna. Né? Eu tenho uma atuação maior no meio trabalhista, então trouxe para vocês jurisprudência de natureza trabalhista. E é onde o assédio moral processual tem sido muito mais reconhecido. Há casos de situações que eu pesquisei no campo do consumidor e poucas no campo civil. No direito imobiliário, me parece uma que eu localizei, na área de direito imobiliário. Mas a sua maioria tem sido discutida no direito do trabalho. A segunda vara do trabalho de Itabuna, Bahia, condenou a Bombril a pagar indenização de 15 mil por danos morais em decorrência de assédio processual. Segundo o juiz, assédio processual, ele define lá, conjunto de atos processuais temerários, infundados ou despropositados com o intuito de retardar ou procrastinar o mandamento do feito, evitar o pronunciamento judicial, enganar o juízo ou impedir o cumprimento ou a satisfação do direito reconhecido judicialmente, violando assim os direitos fundamentais da Constituição no artigo 5º, 35, que é o do direito adquirido, tá? Direito legal, exercício de direito legal. Então vejam, esse juiz, nessa jurisprudência, ele coloca inclusive, lá no fim, enganar o juiz ou impedir o cumprimento ou a satisfação do direito reconhecido judicialmente. É o que eu acabei de falar agora há pouco, é o ganha, mas não leva. Né? A pessoa vai até as últimas consequências e não consegue nunca executar um processo. Porque o devedor não tem saldo em banco. Porque não tem bens. Obrigado. Todos os bens daquela empresa, daquela rede de televisão, são leasing, são alugados. As câmeras, os veículos, o prédio é alugado. E aí vai. Minha última salvação vai ser piorar as joias da mulher do dono lá, né? Porque ela aparece na televisão com um monte de anéis e tudo mais e tal, né? Mas enfim, vamos ver. Tá lá, o pedido a proposta de assédio processual tá lá, o juiz para apreciar. Ele já mandou, inclusive coincidentemente, a Bombril, né? Tá relacionada nesse processo aqui de São Paulo, mas não porque ela seja devedora, mas tal. Então vejam, essa posição do juiz aqui, ele fala: porque impede o cumprimento da satisfação do direito reconhecido judicialmente. Eu estou pensando até a hora que esse meu derradeiro recurso extraordinário cair no Supremo, agora que o Supremo está lá com o Joaquim Barbosa, todo bravo, né? Ir lá falar com ele, excelência, começa a botar um freio aí na Fazenda Pública, eles recorrem demais. Né? Mete um assédio processual aí, mas vamos ver, não sei não. Então está lá, ó, assédio processual, nessa decisão também aqui da 63 Vara do Trabalho de São Paulo. De doutora Milene Pereira Ramos, juíza muito competente, conheço ela, Vara do Trabalho atualizadíssima. Procrastinação por uma das partes no andamento do processo, em qualquer uma de suas fases, negando-se a cumprir decisões judiciais, amparando-se ou não em norma processual, para interpor recursos, agravos, embargos, requerimentos de provas, petições despropositadas, procedendo de modo temerário e provocando incidentes manifestamente infundados, tudo objetivando obstaculizar a entrega da prestação jurisdicional à parte contrária. Né? Então, esta também é uma definição, uma interpretação mais ampliada, que está verificando, vocês podem verificar inclusive, está levando em conta a reiteração de recursos e mesmo a utilização de direitos processuais, mas que tem o intuito de descumprir ou procrastinar a decisão judicial. Continua muito subjetivo? Sim. Continua muito vago? Sim. Mas é a partir daí que nós vamos construir a jurisprudência. É a partir daí que nós vamos construir até leis que venham regular sobre isso. Assédio processual na doutrina é uma modalidade de assédio moral, que eu falei para vocês. Inclusive, no final, eu vou citar, vou colocar à disposição do meu site que o Humberto pediu, doutor Lucena.
A cartilha sobre assédio moral que a gente tem no site vai estar disponível para as pessoas que participarem dessa palestra, porque o site ele é fechado só para os clientes, mas eu vou liberar por alguns dias para que vocês possam imprimir. No final eu vou dar a cartilha, apresentar a cartilha no site que ela está. Então, lá eu falo das várias modalidades de assédio moral. Aqui é no âmbito processual e não no âmbito material, porque o direito, a discussão sobre o direito material, ela é ampla, dentro dos liames que você pode, né, com as provas legais que lhes são permitidas. Porém, esgotada a discussão do direito material, tem que ter um momento do cumprimento da fase do conhecimento do processo, da execução. Não se pode procrastinar para o resto da vida. Então, o objetivo seria a protelação da prestação jurisdicional ou do cumprimento das obrigações judicialmente exigíveis, impondo a outra parte morosidade ou retardo processual de forma prejudicial. Então, utilizar os recursos viáveis e cabíveis, sim, mas utilizar exacerbadamente os mesmos recursos sempre é uma modalidade processual de assédio, porque você está extrapolando a regra da jurisdição. Então, daí surge a ideia de que assédio processual é a utilização de métodos processuais reiterados para procrastinar o benefício da parte contrária em benefício próprio. É a procrastinação, né? Quando? Que jeito? Como? A partir do momento que a justiça assim o entender. Por quê? Porque é papel do Estado exercer a função jurisdicional. O juiz tem, é o chamado Estado juiz. Quando você vai a juízo, quando o cidadão vai a juízo, ele busca que o Estado lhe dê a proteção X. Então está representada na figura do juiz o papel do Estado. E o Estado ele tem que ser eficaz. O Estado, embora não levado a sério isso, está na Constituição, é obrigado a dar saúde para todos os cidadãos. É obrigado a dar educação, é obrigado a dar segurança pública, é obrigado a garantir, né, um sistema previdenciário, enfim, é obrigado também a garantir um sistema jurisdicional eficaz. Por isso que falha o Estado juiz quando deixa a procrastinação tomar conta do processo, negando o direito constitucional do cidadão, que é obter a proteção do Estado através do judiciário. Por isso que foi elevado ao nível constitucional recentemente, se não me falha a memória, aliás, não me falha a memória, através da emenda constitucional 45, a inserção do inciso 30, aliás, 78, a todos do âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Quando se fala aqui em celeridade, não estamos falando apenas da celeridade para o idoso, para o doente e naquelas situações que a lei prevê, nas demais situações. Estamos falando da duração razoável do processo, no qual eu não gostaria que os meus netos perguntassem para a Anne: mãe, por que o processo do gatilho não acabou ainda e o avô já morreu? Pode ser exagero da minha parte, mas se a minha filha, no café da manhã, em que eu estava todo inspirado, bravo, eu vinha para o tribunal com a faca no dente, faz uma pergunta dessa para mim, me desmorona, e ela não é advogada, é uma publicitária, muito inteligente, diga-se, porque parece que puxou o pai, né? Ela me desmontou. E aí eu cheguei aqui no tribunal, aqui, onde está o tribunal? Está aqui atrás de nós. Aqui no tribunal, na hora da minha ostentação oral, eu falei, contei essa história para os desembargadores. Entendeu? E o que eu fiz naquele dia? Eu, no café na mesa, a gente em casa tem a tradição de tomar um verdadeiro café da manhã mesmo, por conta de que nós temos a consciência de que é a melhor refeição do dia. Então, nosso café da manhã demora, eu acordo até mais cedo, antes de ir para a academia. É um tremendo com 3 tipos de fruta, com queijo, iogurte, enfim. A gente
Realmente, o nosso café da manhã, até porque eu faço esporte, minha esposa também, a gente sai e vai para a academia, eu pedalo, então a gente tem toda uma lógica para isso já há muito tempo. Então, na hora do café, tinha ali na mesa uma laranja, né? Porque minha esposa colocou lá, se quisesse a gente podia chupar a laranja, mas não. Eu peguei aquela laranja, coloquei no bolso do paletó. Na hora que a minha filha falou, Aí eu cheguei no tribunal e peguei aquela laranja e coloquei assim, em cima do pedestal onde eu ia fazer a ostentação oral ali, que é um púlpitozinho assim, coloquei aquela laranja. É óbvio que os desembargadores olharam e viram eu colocando aquela laranja para eles ali, naquele lugar. E aí eu comecei a contar para eles a história do meu café da manhã. Falei, senhores desembargadores, eu tive um café da manhã diferente hoje. Eu estava com a minha ostentação oral toda pronta, preparada, com todos os fundamentos legais, as preliminares e tal. E a minha filha me fez uma pergunta que me desmoronou. Só me restou trazer esta laranja aqui para os senhores. Porque eu quero dizer para os senhores a mesma coisa que eu tentei explicar para minha filha e ela não entendeu. Na frente de cada um dos senhores tem uma garrafa. Translúcida. Brilhante. Sem cheiro. Sem cor. Dentro dessa garrafa tem suco de laranja. Está aqui. A mesma coisa que está tirado desta fruta aqui. Aí, é lógico, né? Uns deram risadinho, outros ficaram olhando assim, esse cara está com brincadeira com nós. Né? Falei, sabe por que tem suco de laranja aí? Porque é a mesma coisa que está acontecendo nesse processo aqui. Né? Então, eu e a sociedade estamos sendo tão enganados, né? Por um poder judiciário que frustra os direitos do cidadão, né? Então, por isso eu quero convencer os senhores de que nessa garrafa que tem aí na frente de vocês não tem água, tem suco de laranja. E eu provo, se vocês pegarem esse fruto aqui e espremer no mesmo copo, vocês vão tomar e vão ver que o sabor é o mesmo. É lógico. Eu fiz essa brincadeira, pedi desculpa e falei que era porque não me restava outro argumento a não ser vir com essa sustentação oral. E graças a Deus, a Fazenda Pública perdeu por 3-0. A decisão foi unânime, né? Ganhei. Mas não levei. Porque foi em 2011. E eu estou em 2013. A minha filha já se formou. Se voltar para o Brasil daqui um pouco ela vai casar, vai ter neto. E eu estou dizendo, pode ser que os meus netos daqui a um tempo perguntem para minha filha. Por que o avô morreu e não recebeu esse gatilho? Então está aqui. Se a questão era preocupante, pelo menos nós temos hoje, do ponto de vista constitucional, e desculpem a brincadeira, mas eu procuro na sala de aula também fazer essas coisas com os alunos, porque nós vivemos no nosso dia a dia assuntos muito sérios, né? Eu procuro, inclusive, já fugir um pouco dessa seriedade, ando meio acabando com paletó e gravata, aquela coisa, procuro, né? Para não ficar maluco com o direito. Porque se você não prestar um pouco de atenção no seu dia a dia, você fica maluco com o direito. Né? Porque ele é frustrante. Ele é frustrante. Né? As pessoas... Como tem aquela brincadeira, aí ó, já fazendo um contrário do que eu estou falando aqui, que é da necessidade de celeridade, da urgência, daquele garoto, daquele rapaz, que não se formou em marketing como a Anne, em direito, filho de um advogado, formado em direito, ele chegou no escritório do pai, tirou a OAB, veio aqui, pegou a carteira, o pai levou ele para trabalhar, falou, filho, agora você cuida do escritório, eu vou descansar um pouco, você está formado, tal. Passou-se há alguns 2 meses, ele chegou em casa um dia, no final do dia, muito contente, eufórico, e falou, pai, sabe aquele inventário que estava lá no escritório há tanto tempo, assim, eu consegui resolver, resolvi todo o processo. Olha, pai, em 2 meses de formado. O pai deu-lhe um tapão nas costas e falou, seu idiota, esse inventário é que pagou tua faculdade. Entendeu? Mas é uma piada porque fala-se muito que o advogado tem essa pecha de protelador do processo. Mas está aqui, a regra constitucional hoje é mais clara. Foi elevado à cláusula pétrea, o princípio da celeridade processual. Porque os artigos 5º, os incisos do artigo 5º da Constituição, são cláusulas pétreas. Direitos individuais homogêneos e intransponíveis, tal como a pedra. Por isso são chamados de cláusula
pétrea e foi inserido esse inciso 78 aqui para estabelecer que é a obrigação do Estado dar celeridade ao processo e assegurar a garantia de sua tramitação. Por conta disso, há uma interpretação paralela dos juízes quando fixam o assédio moral processual à luz do artigo 186 do Código Civil atual, que é o nosso Código Fiuza, né, doutor? Código esse que ficou 20 anos no Congresso para ser votado, e o deputado Ricardo Fiuza, deputado santista, um deputado federal aqui de Santos, foi o relator do projeto de lei que gerou o Código de Processo Civil, lei, que número é? Não lembro o número agora. Bom, que está aí em vigor. O deputado Fiuza é o relator, foi conhecido como Código Fiuza, substituindo o Código de 16, né? Código Civil 16, que era o Código do Bevilacqua. Como é bom ter pessoas da sala aí, ó, que vão lembrando essas falhas nossas, né? A idade vai batendo um pouco. E lá no inciso, no título 3 do Código Civil atual, tem a nova redação do antigo, que artigo é esse, o anterior que nós tínhamos? 159. A redação anterior do 159 do Código de Bevilacqua é a mesma do 186, com aquela última linha lá, ainda que exclusivamente moral comete ato ilícito. Esta definição de ato ilícito está lá no 927 do mesmo Código Civil. Tá? Então está aqui. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. O artigo 927 do mesmo Código diz que o ato ilícito é punível. Diz que ato ilícito é aquele que causa dano. Dano que vem do latim danum, que significa estrago, prejuízo. Correto? Então, o ato ilícito, o ato tipificado como assédio moral processual, hoje é reconhecido pela jurisprudência como um ato ilícito. É a extrapolação do direito, é a procrastinação da efetividade da jurisdição. E olha o que diz o 187. 187, também comete ato ilícito o titular de um direito, titular de um direito de quê? De recorrer, que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Pela boa-fé, chamada pelos italianos de bona lide. A Itália, em 1954, ao fim da Segunda Guerra Mundial, estava detonada, destruída, porque Mussolini entregou a Itália para os alemães por um acordo com Hitler. E eles dominaram. A Florença, também chamada por nós aqui pelos italianos de Firenze, eles destruíram todas as pontes. Os alemães, ao saírem de Florença, quando os aliados vinham entrando, eles destruíram todas as pontes que passam sob o rio Reno. Não. Hã? Aquele rio famoso lá. Exato. O rio que corta a Florença. Exceto a Ponte Vecchio, que é uma ponte histórica bonita, eu tive lá há um tempo atrás. Então a Itália estava totalmente destruída. E o que fizeram os italianos? Fizeram um acordo de bona lide, de boa fé. Não se faria greve, não se exercitaria direitos exacerbados, não se exigiria aquilo que sabidamente não era direito, enfim, durante 7 anos. E reconstruíram a Itália. Por quê? Porque o princípio da boa-fé, ele não depende do direito. O princípio da boa-fé, ele não depende de uma lei que venha dizer. É intrínseco do cidadão. É intrínseco da pessoa. Eu não posso exacerbar o meu direito porque eu estarei violando o direito de outro. Então o do 187 diz isso. Você comete ato ilícito quando você extrapola o princípio da boa-fé, da bona lide. Então, assim, situações em que o exercício de um direito se dá de forma desmedida, desvirtuando de sua finalidade em prejuízo de outrem, poderão realmente caracterizar o ato ilícito passivo de
reparação. Poderão. Por quê? Porque não há uma definição. O próprio inciso 78 do artigo 5º é de caráter subjetivo. Depende de quem analisa a situação. Depende do julgador. Depende da jurisprudência. Então, aí que entra a questão da garantia de acesso à justiça e da relação com a duração razoável do processo, que está previsto lá no inciso 78. Então, não adianta nada justiça gratuita, não adianta defensoria, não adianta todos esses meios jurisdicionais que se colocam aí, se não tiver uma duração razoável do processo, se não tiver uma efetivação desse princípio. E é tarefa nossa, como operadores do direito, porque nosso papel é um papel social. A ordem tem uma função social. A ordem tem uma função social, inclusive, de proteger a sociedade. A ordem é a única instituição, além do Ministério Público, que tem a função de proteger a sociedade. É a única instituição que pode entrar com ação em nome da cidadania. Foi a ordem que liderou o impeachment do Collor. Foi a ordem que liderou o fim, a luta contra o AI-5, e aí sucessivamente. Por quê? Porque nossa função ela está além da relação que nós temos com o nosso cliente, do direito do nosso cliente. Nós temos um papel institucional, porque somos membros da Ordem dos Advogados. Então não podemos exacerbar o uso desse direito, lembrando que o princípio da duração razoável do processo está umbilicalmente ligado ao acesso à justiça, ou ao papel jurisdicional do Estado. E essa garantia de acesso à justiça não pode ser tratada como uma utopia. Se há uma relativização nela, não podemos também tratá-la como uma utopia, porque senão nós vamos estar sendo conivente com meios processuais em prejuízo da cidadania. Tá? Porque, como está escrito ali, quem cala consente. Você será a próxima vítima. Se tiver um processo em que você está sofrendo protelações aos montes e você ficar com receio, com medo, inibido de chegar para o juiz e falar: Excelência, dá para o senhor usar o poder jurisdicional que o Estado lhe conferiu e aplicar a esse protelador o assédio moral processual, a litigância de má-fé, a violação do ato lícito, o ato ilícito? Senão, você estará consentindo com a violência. Entendeu? E há sempre o primeiro momento para falar. É regra. Quando você não fala no momento que você tinha que falar, você está sendo preclusivo ou precluso. Você está precluindo. Você está aderindo ao que a violação processual da parte contrária. Então, os fins justificam os meios? Não, não justificam. Não justifica esses recursos protelatórios. Justifica em nome de um Estado que, entre aspas, está defendendo, como eu leio todo dia nas petições dos procuradores do Estado. Se tiver alguma aqui que me desculpe, mas são meus revés, todos os dias eu tenho que usar vocês como minha referência, que 70% da minha advocacia é contra a fazenda pública, estadual, municipal e federal, nos vários lugares aí. Justifica em nome da, aspas, economia pública, aspas, preservação das finanças públicas, aspas, preservação do direito público, protelar o cumprimento da decisão, tanto assim, quantos anos? 23 anos? Né? 1989, 88 melhor, né? 88, 2018 vai fazer 30 anos. Então daqui 5 anos, 25 anos, né? Então existe a regra do CPC que pune a litigância de má-fé. Está lá nas alíneas 3, 4, 5, 6, tá? Do 18 do CPC, esta regra. Reputa-se litigante de má-fé aquele que usar do processo para conseguir objetivo ilegal. Ah, doutor, mas eu estou defendendo o direito, eu estou usando, mas o objetivo ilegal que se refere aí é a protelação. Opuser resistência justificada ao andamento do processo? Ah, o processo não anda por quê? Porque não tem saldo para ser penhorado,
porque não tem bens para ser penhorado, porque eu vou ter que pedir a despersonalificação da pessoa jurídica daquele processo, ter que pedir a citação dos sócios, os sócios vão contestar, vão entrar com agravo de petição, vão entrar com recurso de revista, vão entrar com recurso extraordinário, vai voltar, vai penhorar, aí eles, um bem deles, aí eles vão entrar com a coisa lá do negócio de uso familiar, como é que chama lá, se eu penhorar o imóvel? A lei, bem de família, aí vão entrar com embargos, vão entrar com a agravo de petição, depois vão entrar com recurso de revista, vão entrar com recurso extraordinário, aí vão perder, aí eu vou penhorar de novo, percebe? Aí vai vir embargo de terceiro, porque os filhos e a mulher vão embargar também, correto? Aí o Pedro, que já está lá meio doentinho, com seus 70 e poucos anos, coitadinho, parece estar cometido até agora de um CA, vai olhar para mim e falar, que advogado incompetente que eu contratei. É meu amigo, mas não presta como advogado. Proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo. Provocar incidentes manifestamente infundados. Interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Isso aqui. Tudo isso aí não é aplicado, não sei por quê. Porque a gente não reclama, porque a gente não quer. E aí o que diz o 18? O juiz ou tribunal, de ofício ou a requerimento. Basta chegar no cartório e falar, ó, doutor, o senhor aqui, dá para o senhor ver que esse processo aqui já durou muito tempo? Dá para o senhor, por favor, aplicar o artigo 18? Quando forem 2 ou mais os litigantes de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção do seu respectivo interesse na causa, que foi o caso que eu vi do advogado ser condenado solidariamente. Foi aqui, com base nesse parágrafo 1º. Por isso, ninguém é obrigado a deixar de fazer ou fazer alguma coisa, senão em virtude da lei ou da lei processual. Dentro dessas regras de moderação e de boa-fé, que se ampara, tá, em normas processuais salutares. Então eu quero perguntar para vocês, levem como raciocínio. Estou impedido de exaurir as faculdades processuais disponíveis em defesa de meu cliente? O que são, para você, os limites da razoabilidade do exercício daquele direito? Razoabilidade. Né? O tiro não pode sair pela culatra ante o potencial risco de lesão aos princípios constitucionais já citados e ainda a ampla defesa e a segurança jurídica. Então você está impedido? O que é a razoabilidade? Você não está correndo o risco de dar um tiro no pé? Usando tantos recursos assim? Por isso que processo, na definição, tá, é princípio de instrumentalidade. Então, a técnica processual não comporta o litigante, né, que contrapõe ao princípio da ampla defesa. Tá? Processo é instrumentalidade. Processo, está aqui ó, no artigo 460, o juiz está restrito aos pedidos formulados, mas ele pode, de ofício, como eu mostrei para vocês, proteger um direito disponível. Então, a responsabilidade das partes pelo dano processual existe, sim. Até é desnecessário que se coloque lei para isso. Mais uma lei para isso. Tá? Então, mesmo quando não há definição expressa sobre essa ou aquela forma de protelação, o juiz pode, sim, aplicar a regra do 460. Porque vivemos num Estado de Direito em que é imperioso analisar sob a ótica sobre essa ótica, que os fins devem justificar os meios. Tá? Eu já falei sobre essa parte aqui. Eu queria mostrar para vocês esse tópico aqui. Processo no latim vem de procedere. Seguir adiante. Tá? Vamos proceder. Caminhar. Avançar. Então o processo é sempre avante. O processo não pode ficar indo e vindo. Porque você não é, porque o processo não é um caranguejo que anda para trás. Processo é um fenômeno de desenvolvimento. Ou seja, o processo para a Maria Silvia de Pietro é um instrumento, um modo de proceder, né, que, lato sensu, abrange os 3 instrumentos, os 3 poderes do Estado, né, o executivo, legislativo e judiciário. Tá? Então, no desempenho das suas funções, eles são fonte criadoras da Constituição e da Justiça. E a Constituição protege o processo de maneira que esse deve ter duração razoável. Então, proceder
caminhar, avançar. Então, ir adiante. O que volta está contrário à regra do princípio do processo. Né? Então, essa é a nossa tarefa. A tarefa da ordem jurídica é punir aquele que viola. Então, é o chamado Estado ius puniendi. O Estado está sendo leniente. O Estado está sendo cordado. O Estado está sendo passível. Está sendo cordeiro das inúmeras situações de assédio moral processual ou de procrastinação processual que existe. E quando a gente fala de procrastinação, a gente não está se limitando ao que está, quando eu falo aqui, eu não estou me limitando ao que está estabelecido sobre litigância de má-fé. É mais do que a regra da litigância de má-fé. Está além do artigo 16, 17 e 18, o assédio moral processual. Tá? Por quê? Porque a questão que eu coloquei para vocês, da mesma coisa que aconteceu na Itália, nessa forma do processo caminhar, busca-se a paz social. Quando o Estado vem e dois estão litigando e ele fala, acabou, agora é assim, vocês vão resolver o problema de vocês dessa maneira, pague o que você deve, entregue aquilo que você se apropriou, vá preso para pagar pelo crime que você cometeu, o Estado está criando a paz social. Né? Deveria, pelo menos, fazer isso. Né? Porém, é o que se vê que a gente não consegue. Então, esta discussão que eu trouxe hoje para vocês aqui, ela é muito ainda embrionária. Ela está ainda muito limitado a esses incisos do artigo 16 e 17, está ainda muito insípida na discussão do artigo 186 e 87, não tem uma definição clara da regra do inciso 78 do artigo 5º lá da duração razoável do processo, porque o próprio assédio moral no trabalho, o assédio moral no âmbito do consumidor, o assédio moral de uma maneira geral, não tem ainda uma simpatia do Poder Judiciário. Eu estava outro dia fazendo uma outra sustentação oral no tribunal aqui, na Câmara de Direito Privado, em que o nosso cliente teve o nome dele envolvido, sei lá, aí por RG, que usaram o RG e o CPF dele para financiar um carro, entendeu? Um executivo de uma grande empresa, e esse cidadão recebeu várias cobranças do banco a ponto dele perder o cheque especial e o cartão de crédito. Imagina um executivo de uma empresa não ter cartão de crédito, nem cartão de débito, não poder pegar talão de cheque durante meses, até que ele provou que ele não tinha feito o financiamento daquele carro, que usaram o CPF e o RG dele, que ele tinha condição de comprar aquele carro à vista, por exemplo. Entramos com ação, aliás, o colega entrou com ação, eu fui contratado só para fazer a sustentação oral. O tribunal, o juiz de primeira instância, condenou aí algo em torno de 40 e poucos mil para pagar a indenização para esse senhor, né, para esse executivo. Pois a Câmara de Direito Privado aqui, não me lembro qual, reduziu para 20 e poucos mil. E eu perguntei na minha sustentação oral, né, porque quando você chega para fazer a sustentação oral, hoje os tribunais fazem assim. Eles falam, doutor, o senhor está falando por quem? Eu estou pelo apelado. Com a palavra. Então, você dançou. Com a palavra, você dançou. Porque se ele falar assim, doutor, olha, o relator está negando o provimento ao recurso. Aí você está pelo apelado. E a gente já começa a ficar mais vivido, né? Aí, no começo eu falava, ok e tal. Então abre uma sustentação. Ah, mas o revisor está dando provimento e o terceiro está acompanhando. Pô, dancei, né, meu? Agora então eu faço assim. Ah, o relator está negando provimento ao recurso. E o revisor como vota? Aí eu pergunto, e o revisor como vota? Eu falo, eu também estou acompanhando, doutor. Ah, então eu abro uma sustentação oral. Porque o terceiro pode até votar contra, mas dane-se. O máximo que vai acontecer é um embargos infringentes. Né? Leia-se, Celso de Mello, vírgula, tal. Né? Eu fui chamado pela Rede Vida outro dia para participar do Tribunal Independente, no dia do voto do Celso de Mello, né? Nossa, que programa, parece que aquele programa não acabava nunca, porque foi uma das entrevistas mais complicadas que teve, que choveu de perguntas, que a maioria das perguntas eram sobre o problema do mensalão, e não sobre o voto do Celso de Mello, né? Os embargos infringentes, nunca se falou tanto essa palavra, se traduziu tanto ela. E aí, só para finalizar aqui, o que eu falei para os embargadores é o seguinte, doutores, porque ele falou para mim assim, doutor, com a palavra, significa que o relator estava dando provimento total ou parcial ao recurso do banco. E eu tinha me preparado para a sustentação oral,
E, coincidentemente, naquela semana, saiu aqueles balancetes que eles soltam. Neste trimestre, o Banco X teve um lucro de não sei quantos bi. O Banco Y teve um lucro de não sei quantos bi. E aí vai, sabe essas notícias que saem direto? Aí você fala, nossa, gente, é muito dinheiro, né? Bi. Aí eu peguei e imprimi uma daquelas notícias na UOL e trouxe. Porque podia lá ser pego de surpresa. Aí eu comecei dizendo assim, senhores desembargadores, eu queria fazer uma pergunta intrigante aos senhores. Quanto custa a sua honra? Quanto custa a sua dor? E mostrei para eles o seguinte, nós também apelamos, o meu colega lá da primeira instância apelou, um executivo de uma empresa que ficou quase 20 dias sem poder usar o cartão de crédito, sem pegar folha de cheque, até que ele teve que provar para o gerente que não tinha aquela dívida, ao contrário, o banco, em vez de provar que ele devia, tal. Esse homem não pôde viajar, cumprir com as suas obrigações profissionais. Não tem preço a dor desse homem. Não tem preço a honra desse homem. Por isso eu fiz essa pergunta intrigante para os senhores aqui. Quanto custa a honra dos senhores? Porque eu tenho certeza que ela não é tão pouca como essa que foi fixada em primeira instância de 42 mil, não sei quanto. Isso tinha que ser fixado em 1 milhão, em 2 milhões. E eles me reduziram para 20, sabe? Uma coisa que você fala, eu não acredito. O relator, doutor, infelizmente a jurisprudência desta Câmara é no sentido de não incentivar esses processos para que não vire uma indústria de dano moral, ibereri e parará. Pô, leia as notícias americanas, meu. Qualquer batidinha de carro lá é 1 milhão, 2 milhões a indenização. Por quê? Porque o direito, entendeu? Tem que proteger e isso tem que ser exemplo para que não aconteça mais. Então o banco vai continuar processando gente assim mesmo inocente e fazendo as coisas, porque uma indenização como essa não fez cosquinha. Aí eu peguei e mostrei e falei, como é que pode? Esse banco teve um lucro de tantos bi. Né? O lucro desse banco é maior do que o orçamento de 4, 5 municípios aqui da Grande São Paulo. Não, inclusive de Guarulhos. Aí mesmo assim, deram provimento parcial. Tá, então aí está meu site, em que estão disponíveis lá as cartilhas de assédio moral, assédio sexual, para vocês copiarem, que está neste endereço aqui. E eu agradeço a atenção de vocês e o convite da OAB, mais uma vez. Tá bom?